Bora falar agora sobre o Corinthians, informação exclusiva. Quero atualizar vocês sobre as negociações entre Betano e Corinthians. Se tornou público que a Casa de Apostas, nova patrocinadora do Flamengo, conversava com o Corinthians para aquisição dos name rights do estádio alvinegro e também do patrocínio master do Corinthians. A Betano faria um pacotão e passaria a ser a parceira corintiana nessas duas questões. É importante registrar que as multas rescisórias do contrato da Hypera Pharma, na Neoquímica Arena e da Esportes da Sorte no patrocínio master custariam logo de cara 120 milhões de reais, que precisariam ser abatidos pela Betano. Benjamin Bach, meu parceiro de Arena SPT, contou nesse domingo, no seu programa na CNN, que o Timão avançou nas tratativas pelos name rights e que pode conseguir um adiantamento de cerca de 300 milhões de reais por conta desse acordo. O que eu posso acrescentar ou completar em cima da informação do Benja é de que se há alguma coisa mais quente em relação ao name rights, não será a Betano. Consegui na manhã dessa segunda-feira a notícia de que as tratativas entre Betano e Corinthians esfriaram, então praticamente descartadas. Fiquei até surpreso quando ouvi de uma pessoa muito próxima ao presidente Osmar Stabile de que as conversas entre Corinthians e Betano se iniciaram antes do acordo da Betano com o Flamengo. Casa de Apostas havia procurado o Corinthians para negociar name rights. Corinthians disse que só valeria a pena vender os name rights do estádio para Betano se a Betano também adquirisse o patrocínio master. As conversas avançaram nesse sentido, mas a partir do momento em que a Betano fecha com o Flamengo, a percepção no Corinthians é de que começou a faltar dinheiro, de que a Betano talvez não fosse capaz de fechar dois acordos astronômicos. O vínculo com o Flamengo garante ao rubro-negro 268 milhões de reais por ano. Diante desse cenário, dá para assegurar que não será a Betano a responsável pelos name rights do estádio alvinegro e também pelo patrocínio master, a menos que surja uma enorme reviravolta. Corinthians assegura que, por hora, não tem nada muito perto para anunciar em relação a essas duas questões. A saideira sobre o Timão, Vitinho passou por exames depois de sentir uma lesão no joelho na partida contra o Mirassol. Esses exames apontaram uma lesão no menisco medial do joelho direito. Há necessidade de intervenção cirúrgica, uma artroscopia que vai ser realizada ao longo da segunda-feira. O Corinthians não divulgou que tipo de cirurgia vai acontecer dentro da artroscopia. Se houver a retirada do menisco, dá para dizer que o Vitinho pode jogar em 4 semanas. Se a opção for por uma sutura do menisco, aí a recuperação pode chegar até 4 meses. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora de atualização importante sobre Fagner. O Cruzeiro não vai admitir publicamente, mas não deve ficar com o atleta de 36 anos de idade para 2026. O Cruzeiro já havia percebido que a nova diretoria corintiana não tem a intenção de prorrogar o empréstimo, muito menos de vender o Fagner. O lateral direito tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2026. Em paralelo a isso, o Cruzeiro também fez um movimento no mercado super importante algum tempo atrás, comprando o Cauã Moraes, lateral direito de 19 anos de idade. O Cruzeiro pagou a multa rescisória de 10 milhões de reais para o Atlético Paranaense e ficou com o jogador, que já havia estreado nos minutos finais da partida contra o Flamengo e foi titular, deixando boa impressão diante do Sport nesse domingo lá no Mineirão. Diante desse cenário, com o Cauã tendo enorme potencial, só 19 anos de idade, com o William consolidado na lateral direita, o Cruzeiro vai abrir mão do Fagner em dezembro, assegurando assim uma economia de mais ou menos 500 mil reais por mês em salário. O Corinthians paga metade dos vencimentos, o Cruzeiro paga a outra metade, atleta que havia sido emprestado sem custos. Quero falar agora sobre o Corinthians para registrar sobre a reunião de Fabinho Soldado com os jogadores do Corinthians. Há muita chateação dos atuais dirigentes alvinegros com o histórico recente de balada de atletas importantes. Sim, jogadores do Corinthians têm ido demais para a noite, inclusive em véspera de jogos importantes, como por exemplo no clássico contra o São Paulo e depois de derrotas acachapantes, como por exemplo recentemente no Campeonato Brasileiro. E os jogadores que já foram flagrados em balada, Memphis Depay, Carrilho, Rodrigo Garro, Héctor Hernandes, entre outros. Foi por causa disso que o Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol do Corinthians, reuniu os atletas para passar uma nova diretriz. A pedido do presidente Osmar Stabile, está proibido sair em véspera de jogo e também depois de derrotas. Jogadores que foram flagrados nessa situação embaladas serão multados, sim, terão desconto em seus salários.
Tudo para evitar que a pressão que já existe de fora para dentro, de torcedores comuns e torcedores organizados, se torne ainda mais incontrolável. Há muita irritação com a falta de empenho de jogadores, especificamente em jogos do Campeonato Brasileiro. A percepção é que em grandes partidas, como em mata-mata contra o Palmeiras, jogos grandes como contra o Flamengo, o Corinthians é capaz de fazer grandes jogos, mas em partidas menos importantes, como diante do Sport, contra o Fluminense, há uma queda no nível de atenção e de concentração. Diante desse cenário, o Corinthians promete ser mais rigoroso, especialmente com o comportamento de atletas fora dos treinos e nas baladas. Hora de informação exclusiva do Corinthians. O que você faria se, ganhando 12 mil reais por mês, recebesse uma oferta de R$1 milhão? Pois saibam que o volante André Luiz, do Corinthians, autor do terceiro gol do Timão na vitória por 3-0 contra o Mirassol no último sábado, recusou essa proposta de R$1 milhão, que havia sido feita por um dos maiores empresários do futebol brasileiro. A oferta era para que ele trocasse de representante. O Diogo Silva, da Web Soccer, o representa há bastante tempo e o André teve a chance de rescindir esse contrato, faturando logo de cara R$1 milhão para trocar de procurador. O André e a mãe dele são extremamente próximos do Diogo Silva, passaram por muitas dificuldades juntos e entenderam que não compensaria rescindir contrato com alguém que esteve próximo nos momentos de maior dificuldade. Importante registrar que o André Luiz foi promovido da base recentemente, até outro dia ganhava 12 mil reais por mês. Houve uma renovação do contrato e ele passou a faturar 56 mil reais mensais. Esse aumento garantiu ao Corinthians mais conforto em relação à multa rescisória. Se algum clube brasileiro quiser tirar o André Luiz do Timão, vai precisar desembolsar sempre 12 milhões de reais. A julgar pelo futebol do André Luiz, a tendência é que o Corinthians chame o atleta num futuro não tão distante para rediscutir um novo aumento salarial. Atleta de muito potencial, que fez praticamente todas as categorias de base, vestindo a camisa corintiana. Jogador que vem de uma família muito humilde. A mãe dele, por exemplo, é vendedora de roupa. O pai acabou se separando e não é tão próximo assim. Ainda assim, o André e a mãe dele decidiram recusar essa oferta milionária de um agente de nome para seguir vinculada ao Diogo Silva. Só para completar a respeito do André, registrar que na temporada passada pelo Sub-20 ele fez 35 jogos com 7 gols. Volante de muita capacidade física que se apresenta a todo instante no campo de ataque. Essa característica já pode ser notada na vitória contra o Mirassol, quando ele se apresenta para fazer o gol do 3-0. No time principal, 3 partidas, 1 gol marcado. O Dorival Júnior tem enchido a bola desse jogador. Hora de falar sobre o Corinthians, que pode manter Maicon, capitão do time, de graça para o próximo ano. Importante registrar que o Corinthians tem contra si uma condenação da FIFA por causa do Maicon. Não por causa da dívida que tem com o Shakhtar, mas que tem o Maicon como pivô, para você entender todo esse cenário. O Maicon tem jogado no Corinthians por empréstimos. E esses empréstimos têm sido renovados por conta da guerra, o conflito que existe entre Ucrânia e Rússia. O Maicon se apega a uma cláusula que foi criada pela FIFA e que permite que jogadores que não queiram voltar para a Ucrânia enquanto o país está em guerra sigam em seus clubes. Mas ficou combinado entre Corinthians e Shakhtar pagamentos de empréstimo, coisa pequena, de 500 mil euros. O Corinthians não pagou os 2 últimos empréstimos e o Shakhtar conseguiu em junho a condenação do Corinthians na FIFA. A Corte Arbitral do Esporte vai se pronunciar no futuro não tão distante, possivelmente condenando o Corinthians a fazer o pagamento, e se essa grana não for paga, certamente virá mais um transfer ban. A grande questão é que são cifras pequenas. Hoje o Corinthians deve mais ou menos 1 milhão de euros, 6 milhões e 300 mil reais. E a manutenção do Maicon vai custar mais 500 mil euros. O Maicon está decidido a ficar. E a forma como ele tem se apresentado nos últimos jogos faz com que cresça essa possibilidade. Algum tempo atrás, o Maicon vinha muito mal, reserva, cara pouco útil, mas ele se tornou recentemente capitão do time, foi inclusive autor do gol. O primeiro gol da vitória por 3-0 contra o Mirassol na noite desse sábado na Neoquímica Arena. O Corinthians nem fez um grande jogo, mas foi muito letal nas chances que ele criou. O Maicon abriu o placar em cobrança de pênalti, o Yuri Alberto fez 2-0 e o André Luiz fechou o placar a favor do Timão. Resultado importantíssimo que permitiu ao Corinthians ganhar 3 posições. Hoje o clube é o 10º colocado com 33 pontos conquistados. Só para fechar sobre o Maicon quer continuar no Corinthians. Ele entende que, enfim, se livrou de todas as lesões e está conseguindo render dentro de campo. O Corinthians ainda não se posicionou, essa decisão vai ser tomada um pouquinho mais para frente, mas se mantiver o nível de atuação, a tendência é que o Maicon tenha seu contrato prorrogado por mais um ano, ao custo de 500 mil euros,
Vale a lembrança de que qualquer outro atleta do nível do Maicon custaria bem mais grana, só para lembrar que Félix Torres custou ao Corinthians 51 milhões de reais e o Kaká custou ao Timão outros 24 milhões de reais. Você sabia que Memphis Depay foi convocado pela seleção holandesa? Aí você que está mais atento deve ter lembrado, mas espera aí, o Memphis não está machucado? Pois é. Ainda assim, ele foi chamado para as partidas contra Malta e Finlândia nos dias 9 e 12 de outubro. E o mais curioso vem agora, existe uma possibilidade real de o Memphis Depay voltar a jogar apenas na data FIFA pela seleção holandesa, com a lembrança de que ele se contundiu depois de 2 jogos pela seleção do seu país, e um deles ele marca 2 gols e se torna o maior artilheiro da história da seleção holandesa, volta para o Brasil, entra em 45 minutos do jogo contra o Atlético Paranaense e sai reclamando de um desconforto muscular, que parecia naquele momento uma lesão pouco grave, que lhe permitiria voltar em 5 dias e 1 semana, nada disso. Ele não atuou mais vestindo a camisa do Corinthians, tornando-se um desfalque importante. Ninguém consegue cravar que ele estará em campo nesse sábado contra o Mirassol na Neoquímica Arena. A tendência é que mais uma vez não jogue. E aí vai ficar muito esquisito que o Memphis Depay tenha passado todo esse período entre uma data FIFA de setembro e a data FIFA de outubro sem jogar pelo Corinthians, com exceção aos 45 minutos contra o Atlético Paranaense, e reapareça justamente em partidas da seleção holandesa. Com uma observação importante, ele não ganha nada para jogar na Holanda, enquanto o Corinthians tem um custo mensal de 6 milhões de reais com o Memphis Depay. É por essas e outras que dentro da nova diretoria alvinegra a percepção sobre o aproveitamento e o custo-benefício do Memphis Depay é o pior possível. Só para arrematar, uma outra curiosidade, uma pergunta que está sendo feita entre dirigentes do Corinthians. Tá bom, ele não vai jogar pelo Timão, vai para a seleção holandesa, se recupera e está à disposição para jogar. Mas depois de enfrentar a Finlândia no dia 12 de outubro, ele vai ter condição de jogar contra o Santos no dia 15, clássico do Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro? Se não jogar, a coisa vai ficar ainda pior. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para expor a sua opinião. Vale a lembrança de que o Timão vem de 3 partidas sem vitória, com um empate e 2 derrotas. A saideira sobre o Corinthians, o Ministério Público pediu explicações sobre mais de 50 compras suspeitas feitas por André Sanches enquanto presidente do Corinthians entre 2018 e 2020, se utilizando do cartão corporativo do clube. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.